Então, Rádio Campinas, também veio do Belém, né? Amém. Tem mais alguém que está aqui a primeira vez? Não, né? Então vamos dar um bem-vindo para esses queridos, essas queridas que estão com a gente. Digam todos comigo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre e traga mais longe. E fiquem conosco. E qual é a melhor parte disso tudo? E fiquem conosco. Quem está perto aí dos visitantes, dê aquele aperto de mão com um sorriso bem grandão. Faça aí. Pô, dá um toquezinho, né? Se não quiser pegar na mão. Amém? Irmão, nós começamos na sexta-feira a campanha Maranata. Deus tem trabalhado conosco através de campanha. Fizemos há pouco a campanha do avivamento, campanha da família, campanha da prosperidade. Começamos na última sexta a campanha Maranata. Maranata que significa ora vem, Senhor. E durante essas 7 semanas nós vamos estar sendo ministrados aqui sobre a volta do Senhor. E o primeiro grande evento, irmãos, que acontecerá brevemente é o arrebatamento da igreja. E como esse é o primeiro de uma série de diversos eventos que será desencadeado com o arrebatamento, na noite de hoje, já que estamos na primeira semana, eu quero ministrar a palavra sobre o arrebatamento. Quero convidar a todos a lerem comigo um texto clássico sobre o arrebatamento da igreja, que está na primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13 até o 18. Está aí no telão? Amém? Então vamos lá, pessoal. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, igreja? Amém. Amém. Voltando ao primeiro versículo que foi lido, o versículo 13, observem aí o apelo do apóstolo. Lembrando, irmãos, que essa palavra não é do homem, Paulo. Essa palavra é do Espírito Santo. Homens santos de Deus escreveram as sagradas letras, inspirados pelo Espírito Santo. Não é como se
e deu sua braço. Toda essa revelação aqui a respeito do arrebatamento, para que Paulo escrevesse para a igreja. E quem é a igreja? É aqueles que Jesus tirou do mundo para se tornar o seu povo, a sua congregação, a sua assembleia aqui na terra. A igreja são todos aqueles que não são mais do mundo, mas são de Jesus. Então, para esse povo que é a igreja, o apóstolo Paulo, sendo o instrumento do Espírito Santo aqui, para a igreja, disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes sobre esse assunto que ele vai tratar, que é o arrebatamento. Então, o que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa sem conhecimento sobre esse tema aqui, o arrebatamento. O que significa arrebatamento? É o rápido da igreja. É o momento em que a igreja será arrancada pelo poder do Espírito Santo da terra. Essa palavra, irmão, Jesus comparou ela, o arrebatamento, lá em Lucas, como um laço. Alguém aqui já armou algum laço para pegar um animal? O animal coloca a pata dele ali dentro do laço, puxa, né? E ele é pego, repentinamente, com força. É ou não é? Mas Jesus diz isso lá em Lucas. Aleluia. Então, sobre isso, e vai chegar este momento da igreja ser arrancada, raptada, arrebatada, tirada daqui da terra. A leitura que foi feita inicia dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, irmãos, se a gente busca o conhecimento de tanta coisa, né? Então, não é? Por que não buscar um conhecimento pleno dessa doutrina do arrebatamento da igreja? Ainda que a palavra de Deus está dizendo: não sejais ignorantes. Então vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus nos dá aqui como ensino, como conhecimento acerca do arrebatamento. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com ele. Estava havendo um problema ali na igreja de Tessalônica, que são os primeiros destinatários dessa epístola. Eles eram um povo, irmãos, que não tinham esperança sobre a vida futura, a vida após a morte. Eles estavam tristes com aqueles entes queridos deles que já haviam morrido. A palavra dorme aqui significa morte. E esse comportamento, irmão,
apóstolo Paulo para Deus de ficar triste, como se ele não tivesse esperança nenhuma da vida após a morte? É uma ignorância para quem diz que crê na morte e na ressurreição de Jesus. Porque Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Jesus não morreu, não ressuscitou e não está vivo para todo sempre. Então, isso que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco também. Por isso que ele fala essas palavras aí no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará com ele. Graças a Deus. Aleluia. Então olha aí. Aleluia. Hoje, quando o fiel, o salvo, o justo, o crente morre, o que acontece? O corpo dele vai lá para a sepultura. Mas a alma e o espírito vai para o paraíso, vai para o mesmo lugar que Jesus está. Ele não falou isso? O ladrão na cruz se arrependeu? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Como Paulo vai falar aqui sobre o arrebatamento da igreja, ele já está dizendo aqui no versículo 14, olha, quando Jesus vier, nós lemos lá em João 14, o que a gente leu lá? Virei outra vez. Ele disse isso antes da sua morte, para os seus discípulos, para a sua igreja, que estava começando ali. Aleluia. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então aqui, Paulo está falando, baseado nas palavras de Jesus, Deus nos tornará a trazer com ele. O que é isso? Quando aconteceu o arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja, com ele vai vir os que já dormem, desde Adão, Abraão, Moisés, todos os santos, desde Adão até o momento da vida do Senhor, todos aqueles que morreram em Cristo, a sua alma, o seu espírito vai vir lá do paraíso com Jesus. Olha aí, ó. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então veja que não é uma invenção dos apóstolos. Pela palavra, o Senhor falou lá. Não é? Aleluia. Virei outra vez. João 14. Então, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os que estiverem vivos na sua vinda, não serão arrebatados antes daqueles que estão na sepultura. Os que dormem aqui, uma palavra se referindo àqueles que estão mortos e sepultados. O irmão, a irmã tem muitos, né? Eu tenho. A minha querida mãe, o pastor Rufino falou na sexta-feira aqui da sua saudosa mãe, que também partiu. O corpo dela foi lá no cemitério de Caconde, né, pastor Rufino? De Caconde mesmo, estava sepultado. Então entendam isso, irmãos. Então eu não vou antes que a minha mãe. Pastor Rufino não vai antes que a mãe dele.
Os que estiverem vivos, se acontecer de Jesus voltar, enquanto a gente estiver vivos aqui na terra, nós não precederemos que dormem. Nós não vamos subir antes daqueles que morreram em Cristo. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então veja a ênfase aqui, do mesmo Senhor. Que mesmo Senhor é este? Aquele mesmo que nasceu de Maria, que foi batizado lá nas águas do Rio Jordão pelo seu primo João Batista, aquele que andou pelas ruas de Israel, de Jerusalém, da Galiléia, pregando o Evangelho do Reino, ensinando o Evangelho do Reino, introduzindo o Evangelho do Reino no coração dos homens, operando milagres como nenhum outro jamais operou aqui na terra. O mesmo Jesus que foi preso e morto na cruz do Calvário, o mesmo que ressuscitou entre os mortos, o mesmo que 40 dias após a sua ressurreição ascendeu de maneira gloriosa aos céus. Então é esse mesmo Jesus, não é outro. Não tem outro Jesus para vir nos levar, para vir me arrebatar e arrebatar você, meu irmão, minha irmã. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então aqui, irmãos, com alarido, segundo os teólogos, como o pastor Antônio Gilberto, o alarido tem referência com a igreja, com voz de arcanjo, tem referência com Israel, e com a trombeta de Deus, em referência com as nações. Mas isso, irmãos, é um outro ensino. O ensino aqui, o enfoque é o arrebatamento. Então nós não vamos nos detalhar aqui sobre o brado de Jesus, que é para com a igreja, com a trombeta e com a voz do arcanjo. Versículo 16 ainda: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ressurreição, ela é seletiva. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, irmãos, não são todos que sairão da sepultura. Não serão todos que ressuscitarão em muita voz. Porque a palavra aqui, os que morreram em Cristo. Então, essa ressurreição aqui, que biblicamente é chamada também de a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, dos salvos, aleluia, vai acontecer exatamente na vinda do Senhor. Então, todos aqueles que nós conhecemos e até onde nós sabemos morreram em Cristo, morreu salvo, neste dia sairão dos sepulcros, ressuscitarão primeiro. Prosseguindo, e não para por aí a doutrina do arrebatamento. Depois nós quem? Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha aí. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Primeiro vai haver a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e ato contínuo, né?
haverá o arrebatamento. E lá em Coríntios, irmãos, capítulo 15, eu li aqui para os obreiros, para as obreiras, né? Um versículo de Coríntios 15, quero ler mais 2 versículos, que a palavra de Deus nos revela mais alguns detalhes que vai estar acontecendo neste momento do arrebatamento da igreja. Olha aí no capítulo 15, versículo 51. Eis aqui, vos digo um mistério. É um mistério, irmão, porque é uma coisa que ainda ninguém tem a compreensão plena desse acontecimento, até porque ele não aconteceu ainda, o arrebatamento da igreja. Vai acontecer, está prestes a acontecer. Aleluia. A igreja antigamente cria tanto nessa promessa da vinda de Jesus, que era costume, irmãos, das igrejas colocarem no letreiro: Jesus breve virá. Acho que os irmãos aqui mais antigos já devem ter visto isso em algumas igrejas, né? Eu vi várias vezes, né? Jesus breve virá. Aleluia. Então é um mistério tudo que vai acontecer de maneira plena no arrebatamento. Mas aqui nós temos a revelação de algumas coisas que vai estar acontecendo. Versículo 51 de 1 Coríntios 15. Na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos vão estar mortos na vida do Senhor. Vai ter aqueles que vão estar mortos, mas vai ter aqueles que também vão estar vivos na vida do Senhor. Nem todos dormiremos, mas todos seríamos transformados. Amém. Ou seja, quando nós formos, irmãos, arrebatados da terra pelo Senhor, neste iminente acontecimento, que é o arrebatamento da igreja, aleluia, vai haver a transformação do nosso corpo. Em Romanos, esse acontecimento, pastor Rufino, é chamado de a redenção do corpo. Porque, irmãos, o nosso corpo ainda está sujeito a muita coisa, né? A se deteriorar, a envelhecer, as doenças, aleluia. Mas esse corpo que vai ser levado para o céu não irá com essas limitações, com essas imperfeições que há nele hoje. Será transformado. E olha o que a palavra fala mais ainda sobre essa transformação do nosso corpo. Porque convém que isto que é corruptível, ele está falando do nosso corpo, que é corruptível. Né? Um dia eu e você tinha pelezinha de bebê, não é? Hoje já está cheio de ruga, cheio de mancha, cheio de ziquezira, né, irmão? Fica lá todo dia passando um creme aqui, para que melhora essa pele. Entendeu? É um corpo corruptível. Mas vai chegar o dia que esse corpo vai ser transformado num corpo, olha o que diz a gloriosa palavra de Deus, incorruptível. O que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, a gente vai ter um corpo incorruptível para viver para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E eu ouso dizer pela palavra de Deus, irmãos,
que é o mesmo corpo, um corpo semelhante ao de Jesus. 1 de João 3,2, escute. Olha o que diz 1 de João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então nós vamos ser algo que ainda não se manifestou. E é o que? Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier, aleluia, arrebatar a sua igreja, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Aleluia. Nós vamos ver como ele é. Se os irmãos quiserem ter uma ideia de como ele é, só ler lá o primeiro capítulo de Apocalipse, como João viu ele em glória. Aleluia. Mas o lindo aqui, ainda, irmãos, para a gente, além de ver Jesus como é que nós seremos semelhantes a ele. Então o nosso corpo será transformado num corpo semelhante de Jesus, que Paulo diz que é um corpo incorruptível. E voltando lá para 1 Coríntios 52, diz ainda, 53, eu pulei o 52, será um corpo imortal, isto que é mortal. Então, irmãos, é um corpo ainda que estamos sujeitos, esse corpo físico ir para a sepultura, morrer. A alma e o espírito da gente não morre. E também nós não estamos mais sujeitos à segunda morte. Nós já vencemos a morte. Aqueles que experimentarão a segunda morte não são os salvos, porque os salvos já venceram a morte. Mas esse corpo, ele ainda é mortal. Aleluia. Mas vai chegar o dia, vai ser nesse dia, irmão Edson, do arrebatamento da igreja, que esse corpo vai deixar de ser mortal, porque está escrito aqui na palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando doutrina para vocês, não, irmão. Está aí na tua Bíblia, diante dos seus olhos, vai no telão aí, Isto que é mortal se revista da imortalidade. Você já parou para pensar nessa promessa de Deus para você? E vai chegar o dia que você vai ser transformado num ser imortal. Aleluia. Mas voltando aí para o 52, irmãos, nós temos aí uma revelação de qual é o tempo que vai durar esse acontecimento do arrebatamento da igreja. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Esse é o tempo do arrebatamento. Esse é o tempo, aleluia, que a igreja será raptada pelo Senhor da terra. Num abrir e fechar de olhos. Se alguém conseguir contar o tempo de uma piscada, é esse tempo aí. Num abrir e fechar de olhos. E Jesus diz que vai ser uma coisa inesperada, secreta, que o mundo não vai ver, só vai perceber depois que já tiver acontecido. Porque o Senhor diz, vai estar dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Eu já vi lá o filme, não sei se é filme, se é série, Deixados para Trás. Essa é o cumprimento disso aí. Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Então quem trabalha no campo, na lavoura, na roça, na fazenda, e estiver lá no serviço e o companheiro não é salvo, não é fiel a Jesus, e você, meu irmão e minha irmã, está vivendo fielmente na presença de Deus, então vai se cumprir essa palavra: um será tomado e o outro será deixado.
E aquele que ficar, aí sim, vai notar o desaparecimento do salvo que foi arrebatado. Entendeu, irmão? Ué, mas cadê ela? Estarão duas no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Cadê? Já foi. Porque será num piscar de olhos o arrebatamento da igreja. Aleluia. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então vejam que quando Jesus vier, haverá o toque da última trombeta. E quando aqueles que estão na sepultura ouvirem o toque da trombeta, eles irão ressuscitar, graças a Deus, já com seus corpos transformados, com seus corpos incorruptíveis. Não vai sair um zumbi da sepultura, não, tá, irmão? Na segunda ressurreição é possível, mas na ressurreição dos salvos, aleluia, vai sair com o corpo já transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós seremos transformados. Versículo 54. Porque isto que é corruptível, quando isto que é corruptível nesse corpo se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, aí vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Tragada foi a morte, porque nunca mais, irmão, nós vamos perder esse corpo glorioso. Nunca mais vamos experimentar morte, dor, lágrima, pranto. Aleluia. Foi tragada a morte na vitória. Porque a partir daí nós vamos viver para sempre com o Senhor. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tragada foi a morte na vitória. E vamos cantar ainda, porque isso aqui é um hino. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que significa isso, irmão José Aparecido? Aleluia, aleluia, que vale a pena a gente triunfar aqui nesta vida contra o pecado. Vale a pena, irmãos, a gente resistir às tentações. Vale a pena não dar lugar ao pecado na nossa vida, porque o pecado é o aguilhão do inferno. Mas quando chegar este dia, aleluia, dizemos arrebatados da terra, nós vamos cantar: eu te venci, inferno, eu te venci, ó morte, eu te venci, ó pecado, porque eu fui fiel ao meu Jesus. É para os fiéis. Por essa razão que Jesus diz: vigiai. Aleluia. Estai atentos, apercebidos. Olhai. Aleluia. Aleluia. Para que não sejam pegos, desapercebidos. E o Senhor contou lá a parábola das 10 virgens, para deixar claro para nós que quem está preparado, aleluia, não vai ficar de fora. Quem tem azeite de sobra até o dia da vinda do Senhor vai ser arrebatado da glória. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Mas ao mesmo tempo, o Senhor diz nesta parábola que aquelas que não estavam preparadas, que não mantiveram azeite até o momento do arrebatamento, da vinda do noivo, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, ficaram de fora, porque sabiam que tinham que ter azeite até o dia do encontro, até o momento do encontro. Não tem como a trombeta soar e
dizer, eu vou me preparar, vou me encher, vou buscar, vou me concentrar. Não há tempo, porque o tempo do arrebatamento, eu mostrei aí na palavra para vocês, é um piscar de olhos. Como é que vai buscar se já aconteceu? Um piscar de olhos. Como é que vai entrar na presença do Senhor se já aconteceu? E o arrebatamento, aleluia, como diz o irmão Eduardo hoje aqui na consagração, pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora. Neste culto, antes de terminar, pode acontecer, porque o arrebatamento é iminente, é inesperado. Aleluia. Mas a certeza é que ele vai acontecer. Oh, aleluia. Para encerrar, vamos lá para Tessalônica. Já vamos encerrar, já está aí. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quer dizer, depois da ressurreição, né, dos justos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Porque no arrebatamento da igreja, Jesus não vai tocar os pés dele aqui na terça-feira, às 19h30, oração na direção do Grupo SEADES, para toda a igreja. Na quarta-feira, às 19h30, escola bíblica para todos. Irmãos, a gente entregou as revistas, mas a gente ainda não recebeu o valor. Assim que receber, a gente passa. E as revistas das crianças ainda não chegaram. Na sexta-feira, às 7h30, culto da campanha da vitória. No domingo, às 18h30, culto da família, com o tema Maranata. Irmãos, a gente está arrecadando alimento para a campanha do quinto. Amém?